Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje nós estávamos a caminho da igreja dentro de um Uber e estávamos ali tranquilos, né, eu e minha mãe, até que o Uber fez a afirmação de que ele é um cristão, ele só não vai à igreja. E aí, para minha surpresa, eu meio que descansando o pescoço, escutei minha mãe dizer pro senhor: então você é morno? E ele... Engraçado que ele até confirmou, é. E ela disse: cuidado, porque o morno Deus vomita. Aí eu fiz assim. Essa aí começou a semana no nível hard, né? E é claro, eu não vou descrever a conversa que se sucedeu a isso, mas eu percebo uma facilidade muito grande da dona Ana de compartilhar o Evangelho, né, nessas conversas que surgem assim absolutamente do nada. E considerando que nós vamos falar sobre isso, eu creio que é uma boa introdução para o sermão. Nós não perdemos oportunidades para comunicar o Evangelho. Né? O morno Deus vomita. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem em Atos, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 17. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, através dos Apóstolos, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 17 ao 32. Assim diz a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. E depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Os guardas foram até lá, mas não os encontraram na prisão. Então, voltando, anunciaram-lhes isso, dizendo: encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas, mas quando abrimos, não encontramos ninguém. E quando o capitão dos guardas do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. Então chegou alguém e lhes avisou: os homens que pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. E então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Mas enchestes Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador,
para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, aqui está a tua palavra, poderosa, viva e eficaz, para cumprir todo o propósito de Deus para a vida do homem. Senhor, torna-nos cristãos melhores nesta manhã. Torna-nos, Senhor, a cada dia cristãos mais maduros, segundo a sua vontade revelada na palavra. É o que nós te pedimos, Pai. Fale conosco, Senhor, fale conosco pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós te agradecemos e confiamos na obra do teu Espírito em nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os evangelhos registram que Jesus preparou os apóstolos não somente para a missão, mas também para a perseguição e para a oposição. E se nós observarmos os evangelhos, nós veremos que Jesus primeiramente deu autoridade aos discípulos para pisarem serpentes e escorpiões, para expulsar espíritos impuros, enfim, para curar todo tipo de enfermidade. Se nós olharmos para os evangelhos, nós vamos ver também que Jesus especificou que o primeiro alvo da missão seria Israel. Mateus capítulo 10, versículo 5, olha só o que Jesus diz: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, pelo menos não no primeiro momento. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus preparou os seus discípulos dizendo que a prioridade primeiro era Israel. E depois ele especificou que o ponto de partida da missão seria Jerusalém, quando ele disse, está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo que descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, começando por Jerusalém. Então Jesus lhes deu poder, falou que deveria começar em Israel e mais especificamente em Jerusalém. Mas, irmãos, Jesus não enganou os discípulos a respeito de como eles seriam tratados pela Jerusalém, que o próprio Jesus diz em outro momento que é a cidade que mata os profetas e que apedreja os que lhes são enviados. Jesus não enganou os discípulos a respeito de como seria a missão. Antes, ele disse para os discípulos que eles seriam perseguidos, que eles seriam ameaçados, que eles seriam açoitados, que eles seriam difamados e que eles seriam martirizados, assim como o próprio Jesus acabou por esses mesmos homens sendo crucificado. Observe, irmãos, por exemplo, a metáfora que Jesus usa aos discípulos quando ele vai falar da missão. Ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então Jesus não está enganando ninguém, ele está dizendo, a missão para a qual eu estou enviando vocês é um ambiente bastante hostil, é uma situação muito difícil. E aí, sobre as ameaças, o que disse Jesus? Tudo no capítulo 10 de Mateus. Ele disse, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. E aí Jesus diz o seguinte, mas quando vocês forem levados nos tribunais, vocês não precisam ensaiar aquilo que vocês vão dizer, porque na mesma hora o Espírito falará por meio de vocês. Isso foi o que Jesus disse aos discípulos a respeito das ameaças que eles sofreriam. E aí então, Jesus também falou a respeito da difamação. Olha o que ele diz, Mateus 10, 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. E olha só, se chamaram de Beelzebu o dono da casa, quanto mais os da sua família. Olha só Jesus preparando os discípulos para a missão. Gente, me chamaram de Beelzebu. Não esperem menos do que isso. É daí para pior. Vocês serão perseguidos, vocês serão odiados,
vocês serão difamados. Sobre o martírio, nesse mesmo capítulo, versículo 28 de Mateus 10, Jesus diz: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Mas em meio a tantas afirmações assustadoras, né? Preparando para a missão, olha só. Às vezes a gente tem uma visão romântica da missão, mas Jesus, ele fala: ovelhas no meio de lobos, vocês serão ameaçados, vocês serão difamados. No futuro eles seriam martirizados, eles morreriam por causa da missão. Mas Jesus faz uma afirmação muito interessante aqui no meio. Versículos 29 a 31 do mesmo capítulo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade do vosso Pai. E até mesmo os fios da vossa cabeça estão contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Quer dizer, Jesus, ele falou: vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados, vocês serão difamados por causa do meu nome. Mas o Pai, ele continuará em absoluto controle de todas as situações. Ele não perderá um centímetro que for da sua soberania. E para expressar isso, ele diz: até mesmo os fios da cabeça de vocês estão contados. E quando ele diz: vocês valem muito mais do que os passarinhos, o que ele está dizendo, senão que, enquanto vocês estiverem sendo perseguidos por causa do meu nome, Deus estará com vocês, o Pai estará com vocês, eu estarei com vocês, o Espírito estará com vocês. Então a missão é dura, mas tem um encorajamento de Jesus aqui no meio. E aí agora tem a parte em que Jesus fala sobre a confissão de fé. Ele diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso foi o que Jesus falou enquanto ele instruía os seus discípulos para a missão futura. Então, algum tempo passou, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, o Espírito desceu, capacitou os discípulos para testemunhar a mensagem do Evangelho. E a igreja foi crescendo, 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 crescendo. E a comunidade dos crentes foram se reunindo ali ao lado do templo, no pórtico de Salomão, como nós já vimos. E, irmãos, exatamente nesse lugar, onde a igreja estava reunida, passavam vários grupos da religião judaica do primeiro século. Os sacerdotes, os levitas, os fariseus, os saduceus. Afinal de contas, Jerusalém era o grande centro da religião judaica. E na medida em que esses grupos passavam por ali, eles percebiam que a comunidade dos crentes a cada dia era maior ali do lado do templo. E isso começou a incomodar esses grupos, de forma que eles passaram a ter inveja da influência dos cristãos sobre a cidade de Jerusalém. E segundo esse texto, a inveja, pelo menos nessa passagem, diz respeito ao sumo sacerdote e aos saduceus. Quem eram os saduceus? Um grupo que, além de não acreditar em anjos, no sobrenatural e na ressurreição de mortos, era politicamente corrupto e colaborava com a Roma pagã. Pois bem, irmãos, movidos pela inveja, o sumo sacerdote e os saduceus prenderam os apóstolos e colocaram na prisão pública. E é importante lembrar que essa já é a segunda vez que eles são presos. Não todos. Na primeira vez, em Atos 4, do 1 a 22, nós vemos que após a cura do paralítico, Pedro e João foram presos, foram levados perante o sinédrio, foram interrogados, ameaçados e proibidos de falar em nome de Jesus. E qual foi a resposta de Pedro e João na primeira vez que eles foram presos? Foi a seguinte: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vocês e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
Esse versículo fora de contexto parece que está legalizando a fofoca, né? Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas, na realidade, os discípulos, eles estão falando que eles não poderiam deixar de testemunhar daquilo que eles viram como testemunho ocular, o Cristo ressurreto. E a resposta deles, traduzindo, foi a seguinte: nós não vamos parar de falar no nome de Jesus. E agora, irmãos, nessa segunda vez, parece que todos os apóstolos foram presos. Não foi apenas Pedro e João, como da primeira vez. E eles foram colocados numa prisão para aguardar o julgamento do Sinédrio, que aconteceria no dia seguinte. E nessa hora, eu gosto de imaginar os apóstolos numa prisão, à noite, e eles conversando. E aqui é a minha imaginação, tá? Não é o texto. Eu imagino um deles dizendo aos outros: você lembra que o mestre disse que nós seríamos arrastados para os tribunais? Vocês lembram que ele disse que isso aconteceria e nós deveríamos dar testemunho do Evangelho? E aí eu consigo imaginar, talvez, outro dos discípulos dizendo, e ele também, você lembra que ele disse que até mesmo os fios da nossa cabeça estavam contados? E talvez nessa imaginação a gente possa também imaginar que eles se sentiram consolados, lembrando de que apesar de estarem presos, o Senhor estava com eles. E a maior evidência disso é que o texto diz que no meio da noite, Deus enviou um anjo que abriu as portas do cárcere e tirou os discípulos da prisão. E o anjo diz: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. E aqui tem uma ironia: quem foi que prendeu os discípulos? Os saduceus. Os saduceus não acreditam em anjos. Aí Deus fala: tá bom, vou enviar um anjo para abrir esse cárcere. E ele abre o cárcere. Então os apóstolos são presos pelos homens, mas havia uma autoridade maior e suprema, que é o Senhor do universo, maior do que o sumo sacerdote, maior do que os saduceus, maior do que o templo, maior do que a religião judaica, maior do que o sinédrio. Irmãos, há um Deus no céu que é soberano e todo-poderoso. Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas que existem. Ele faz e realiza toda a sua santa vontade. E é Ele, não os homens, quem dá a última palavra sobre qualquer situação. Sejam envergonhados todos aqueles que se opõem à sua missão e aos seus mandamentos. E é exatamente o que acontece nessa história. O texto vai nos dizer que chega o dia seguinte, e então nós conseguimos imaginar o sinédrio reunido, pronto para julgar os apóstolos. E aí eles pedem para os guardas irem até o cárcere, para trazer os prisioneiros. Mas os guardas voltam apavorados, dizendo: vocês não vão acreditar, nós chegamos lá, as sentinelas, os vigias estavam na porta. O cárcere estava trancado. Só que quando nós abrimos o cárcere, não tinha ninguém lá dentro. Como assim? Como eles escaparam? As sentinelas não saíram dali. Elas ficaram ali a noite toda. Não tinha por onde eles escaparem. E aqui a essa hora, não somente os guardas, mas o sumo sacerdote e todo o sinédrio está tentando entender o que aconteceu. Vocês prenderam mesmo esses homens? Prendemos. Sério mesmo. Os sentinelas não viram nada? Não. E aí o texto diz que alguém chega e diz assim, ó: ei, sabe aqueles homens que vocês prenderam? Eles estão lá no templo ensinando o povo. E aí eu acho que todo mundo ficou com mais medo ainda. O que está acontecendo? Gente, até mesmo os fios da vossa cabeça estão contados. Deus tem a chave de qualquer prisão que você imaginar. Na verdade, antes de existir chaves, já havia Deus.
Louvado seja o Senhor. Enfim, o capitão da guarda, ele chama os guardas e vai até o templo para prender os apóstolos. Só que eles tratam os apóstolos com muito cuidado, com muito carinho. Você já viu um guarda tratar o preso com carinho? Porque eles estão com medo do que aconteceu. E eles também estão com medo do povo apedrejar eles. Então, eu consigo imaginar os guardas chegando lá, os apóstolos ensinando, e eles falando: com licença, perdão atrapalhar o discurso de vocês, mas vocês podem acompanhar a gente por um instante, por favor? Termina aí o que você está falando, mas você pode acompanhar a gente, por favor? O texto fala que os guardas, eles temiam. Eles não trataram os discípulos com violência. Eles estavam, de fato, assustados. E aí, então, dali a pouco, o sumo sacerdote, eu imagino ele andando para um lado e para o outro no sinédrio, pensando o que aconteceu. E, de repente, aparece ali 12 cabecinhas de longe, chegando. E aí? E aí os versículos 27 e 28 vão dizer: e depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: nós não ordenamos expressamente, claramente, que vocês não ensinassem mais nesse nome? Mas vocês encheram Jerusalém desse vosso ensino. E vocês insistem em lançar sobre nós a culpa do sangue deste homem. Irmãos, o que os apóstolos deveriam responder para o sumo sacerdote diante do sinédrio, o grande tribunal judaico? Será que eles treinaram alguma coisa na prisão? Será que eles ensaiaram no caminho? O que a gente vai responder? Não, porque Jesus tinha dito: na mesma hora em que vocês estiverem diante dos tribunais, é o Espírito quem vai falar pela boca de vocês. Então, melhor do que dizer qual foi a resposta dos apóstolos para o sumo sacerdote, eu quero dizer para vocês qual foi a resposta do Espírito Santo através de Pedro e dos apóstolos. Versículos 29 a 32. É mais importante obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Irmãos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Os homens tinham ordenado expressamente, sob diversas ameaças, que os apóstolos não mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas a ordem humana foi desobedecida. Porém, a ordem de Deus permanece intacta. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. E as próprias autoridades judaicas confirmam a obediência dos apóstolos ao dizerem: vocês encheram Jerusalém com esse vosso ensino. Isso significa que a ordem de Jesus foi obedecida. Irmãos, é como se os apóstolos estivessem dizendo: olha, emitam suas proibições, façam suas ameaças, lance-nos em prisões, desembanhem as suas espadas, e se quiserem nos matem. Mas há uma autoridade maior e suprema no céu, que nos ordenou, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui eu estou imaginando, olha só, é como se eles dissessem: nós não vamos parar, Jerusalém é só o começo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aliás, irmãos, o próprio Cristo já tinha preparado os apóstolos dizendo:
Na hora que chegar o momento no tribunal, vocês não vão se defender, vocês vão testemunhar. E o que eles estão fazendo aqui? Eles estão testemunhando Cristo. Foi exatamente o que eles fizeram. Eles continuam a declarar a culpa daqueles que crucificaram Jesus. Em Atos 2:23, Pedro já tinha dito: vós o matastes. Em Atos 3:15, ele diz: matastes o autor da vida. E agora, em Atos 5:32, o sumo sacerdote acabou de reclamar, dizendo: quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E Pedro e os apóstolos falam mais uma vez: vocês mataram ele. E aí ele diz: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Portanto, irmãos, o Evangelho continuou expondo a culpa da liderança religiosa judaica. Mas, ao mesmo tempo, os discípulos não somente apontaram para a culpa dos judeus, depois de apontar para o pecado e a culpa das autoridades religiosas, eles apontam para a esperança que há no Evangelho. Porque no versículo 31 eles dizem: sim, Deus com a sua destra elevou Jesus à ascensão, a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Os caras estão falando: para de falar de Jesus, se vocês não pararem a gente vai matar vocês. E aí eles dizem: se arrependam, creiam, Deus enviou Jesus para que vocês se arrependam, para que vocês não morram. Eles continuam testemunhando. Por fim, irmãos, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de proibições, os apóstolos continuaram pregando, anunciando, declarando a culpa do pecado, apontando para o Salvador e chamando os judeus ao arrependimento. Por quê? Porque eles tinham consciência de quem eles eram. Jesus tinha dito: sereis minhas testemunhas, lá no capítulo 1. E agora eles dizem no versículo 32, e nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Irmãos, ao confessarem Jesus diante dos homens, mesmo debaixo de proibições e ameaças de morte, os apóstolos sabiam que, independente do que acontecesse, no dia final, Cristo os confessaria também diante do Pai, como ele tinha dito. Então eles foram capacitados pelo Espírito a serem aprovados nessa prova de testemunhar mediante o risco da espada. Mas e quanto à igreja? Nada poderia pará-la, porque quem disse eu edificarei a minha igreja não foi nenhum homem. Foi Jesus que disse: eu edificaria a minha igreja. E como está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Porque Cristo é o edificador da igreja, jamais ela será destruída. A igreja do Senhor jamais será derrotada. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não importa o que os homens pensam, não importa o que os homens tramam ou planejam contra a igreja de Deus, porque assim como Deus é o Criador e o sustentador de todo o universo, Ele é também o Criador e o sustentador da sua igreja. Ele é a autoridade suprema sobre nós, mediante a qual toda e qualquer autoridade do mundo deve se calar. Irmãos, essa passagem nos ensina um princípio muito importante para o nosso relacionamento com autoridades, seja no contexto da família, da igreja local e até mesmo da sociedade, no trânsito, na escola, no trabalho, enfim. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por um lado, irmãos, nós precisamos entender que Deus é um Deus ordeiro. Isto é, Ele faz as coisas com ordem e decência. Desde a criação, em Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus cria por etapas, Deus faz as coisas de forma organizada. Ele é um Deus ordeiro. E para que houvesse ordem nas nossas vidas, o Senhor estabeleceu autoridades.
Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. E esse princípio, ele pode ser aplicado no lar, com a liderança do marido sobre a esposa, no lar, com a liderança dos pais sobre os filhos, na escola, com a liderança dos professores sobre os alunos, nas ruas, com a liderança dos guardas de trânsito sobre motoristas, na faculdade, com a liderança de mentores sobre os estudantes, no trabalho, com a liderança de superiores sobre os empregados, na política, com a liderança de governantes sobre cidadãos, e na igreja, com a liderança de pastores sobre membros. Deus é um Deus de ordem. E é por isso que Ele estabelece autoridades em cada um desses nichos que nós exemplificamos aqui, para que haja ordem no mundo, na família, na igreja, na sociedade. Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência. E segundo a Bíblia, irmãos, toda autoridade é estabelecida por Deus para o nosso bem, para que haja ordem. Romanos 12, 3 vai dizer: por isso quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Nós estamos num contexto em que as pessoas têm aversão por qualquer forma de autoridade hoje em dia. Mas isso não muda o fato de que o Senhor estabeleceu autoridades e que aqueles que resistem às autoridades que Deus estabeleceu, eles trazem condenação sobre si mesmos, segundo a palavra. Porém, irmãos, essa passagem nos ensina algo muito importante. Nos ensina que esse princípio de submissão às autoridades, essa é a norma comum e estabelecida pela Escritura, o respeito e a sujeição às autoridades que Deus estabeleceu, mas esse princípio não é absoluto para todas as situações. Há situações em que nós não somente podemos, como nós também devemos nos posicionar contra autoridades, seja quais forem. Quando a autoridade em questão emite uma ordem contrária à vontade de Deus. Quando qualquer autoridade que seja emite uma ordem contrária à vontade de Deus revelada na palavra, a nossa lealdade ao Senhor precisa ser colocada acima de todas as coisas, porque nós reconhecemos que Ele, o Senhor, é a autoridade suprema do universo. A nossa lealdade ao Senhor deve ser maior que a lealdade a qualquer outra pessoa, sistema de pensamento, qualquer coisa que você imaginar na sua vida. Por exemplo, os apóstolos aqui, eles foram proibidos de falar e ensinar no nome de Jesus. E nesse ponto, as autoridades religiosas judaicas estavam entrando em colisão com a vontade de Deus, que era expressamente que eles testemunhassem o nome de Jesus em Jerusalém. E eles estão falando, não é para testemunhar em Jerusalém, mas Jesus disse, é para testemunhar em Jerusalém. A gente fica com a palavra do Sinédrio ou a gente fica com a palavra de Jesus? A gente fica com a palavra de Jesus. Quem é maior, o Sinédrio ou Jesus? Isso aí. Irmãos, neste caso, então, os apóstolos, eles não somente podiam, mas eles precisavam desobedecer e desagradar esses homens para que pudessem obedecer e agradar a Deus. E é por isso que eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a vontade de Deus está e deve estar acima de todas as coisas. Porque quando a vontade de Deus não está acima de todas as coisas, alguma outra vontade foi colocada acima dele. E aí nós já não temos mais segurança. Considerando esse princípio, se você é mais leal à sua esposa do que a Deus, você está pecando. Se você é mais leal ao seu esposo do que a Deus, você está pecando. Se você é mais leal aos seus filhos do que a Deus, você está pecando.
Se você é mais leal aos seus pais do que a Deus, você está pecando. Se você é mais leal ao seu líder político do que a Deus, você está pecando. Se você é mais leal ao seu chefe do que a Deus, você está pecando. Se você é mais leal ao seu pastor do que a Deus, você está pecando. E se o pastor é mais leal às ovelhas ou qualquer ovelha do que a Deus, ele está pecando. Irmãos, a nossa lealdade a Deus precisa estar acima de todas as coisas. Deus é antes do universo. É aquele que de eternidade em eternidade é o Senhor. Ele é o Criador. Ele é o sustentador. Ele é o mantenedor de todas as coisas. A autoridade suprema das nossas vidas deve ser o Senhor. Deve ser a vontade de Deus, deve ser a voz de Deus, não a voz do povo, não a voz dos homens, não as vozes da nossa cabeça, não as vozes do nosso raciocínio. O que vem à nossa mente não é Deus falando com a gente, Deus fala com a gente através da palavra. Tive um pensamento, foi Deus que falou comigo. Cuidado com isso. Cuidado com a voz da mente e o seu amigo oculto aí. Deus fala conosco através, de forma clara, da revelação especial da palavra de Deus. É essa voz que nós devemos ouvir todos os dias. Portanto, irmãos, a Ele seja a nossa lealdade e submissão. E mesmo quando obedecer a Deus, nos levará à implicação de aparentes prejuízos. Mesmo quando obedecer a Deus, nos colocar em risco de demissão. Mesmo quando obedecer a Deus, nos colocar em risco de perda de bem-estar. Mesmo quando obedecer a Deus, fizer com que a gente seja perseguido, difamado, ameaçado. Mesmo quando obedecer a Deus, fazer com que as pessoas nos odeiem. Mesmo quando a espada for colocada no nosso pescoço. Nós precisamos de uma lealdade maior a Deus do que ao nosso próprio bem-estar. Por isso eu falo de forma muito convicta nessa manhã. Se o seu chefe quer que você minta aos clientes, desobedeça-o. Se o seu trabalho espera que você engane as pessoas, demita-se. Se o seu pastor exigir algo contrário da palavra de Deus, repreende-o. E se ele não se arrepender, procure outra igreja. E se for o Paulo, também. Não existe ninguém que está acima da palavra. Se um político emitir um comando antibíblico, não atenda. Se a vontade de Deus revelada na palavra for ferida, não se sujeite. Se o seu raciocínio for contrário ao que a Escritura diz, destrua-o. Nós precisamos ser até mais leais à palavra de Deus do que a nós mesmos e do que aos nossos pensamentos falidos, caídos e contrários ao Senhor. Meus irmãos, como salvos em Cristo Jesus, o nosso dever é trabalharmos para submeter cada centímetro das nossas vidas à palavra de Deus. Não somente o que nós queremos, não somente o que nós achamos conveniente, não somente o que nós aceitamos, mas todas as coisas. Esse é o princípio, e a gente está chegando no mês de outubro aí, aniversário da Reforma, sempre comemorado no mês de outubro. Esse é o princípio que nós conhecemos como sola escritura. É a vontade de Deus acima da vontade de todos os homens. É a vontade de Deus como elemento definidor da fé, da crença, dos pensamentos, da forma de viver, da forma de caminhar, da forma de trabalhar, da forma de nos relacionarmos, da forma de nós tomarmos decisões políticas, da forma de administrar a igreja. Tudo isso tem uma vontade de Deus revelada, a qual nós precisamos nos submeter. Ah, Senhor, eu sou sola escritura nisso, mas nisso aqui eu não sou, não. Ah, Senhor, o dia do Senhor é do Senhor, eu concordo, eu louvo o Senhor, adoro,
vou com a comunidade, mas o meu temperamento aí já é uma outra história. Essa caixinha é minha. Aí a gente começa a separar aquilo que a gente quer obedecer e aquilo que a gente não quer. Isso é paganismo. Isso aí é mornidão. Deus vomita isso. Por que nós fazemos o que fazemos quando o fazemos? Deveria ser porque é a vontade de Deus, não porque nos é conveniente. Não porque vai nos afetar ou não, mas porque Deus mandou, é a voz dele, é só a Escritura. A nossa lealdade a Deus precisa estar acima de todas as coisas. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós precisamos sustentar esse raciocínio até o final da nossa vida cristã. O nosso coração, a nossa família, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Tudo deve ser submetido à revelação de Deus e à vontade dEle. Ah, Senhor, eu sei que é a sua palavra, mas se eu obedecer, minha reputação vai ficar em risco diante dos homens, eu vou perder amigos, né? Pessoas vão cortar a relação comigo. Senhor, se eu obedecer isso que o Senhor está falando, nesse ponto, eu vou ser odiado. As pessoas da minha empresa não vão mais querer falar comigo porque eu não estou entrando num esquema de corrupção lá dentro. Ah, Senhor, tudo bem, reina na minha vida, mas deixa esse centímetro da minha vida para mim, deixa esse metro quadrado para mim. Senhor, na igreja, eu quero, mas na minha casa não, Senhor, na minha casa sou eu. O meu trabalho sou eu, Senhor. Nos relacionamentos sou eu, Senhor. Porque, na verdade, nós estamos resistindo àquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Ele disse que quem perder a sua vida vai achar. Mas a gente não quer perder, a gente quer controlar. Senhor, isso aqui é meu. Então, apesar de sabermos o que Deus quer de nós, a gente começa a racionalizar e buscar motivos para justificar a nossa desobediência. Simplesmente porque nós não queremos sofrer prejuízos, aflições, rejeições, perseguições. Simplesmente porque nós não queremos perder tempo, dinheiro, recursos, seja o que for. Simplesmente por causa, enfim, do nosso coração, que muitas vezes nós não percebemos que ele racionaliza porque ele não quer obedecer a Deus. E muitas vezes a gente não percebe isso. A gente não percebe que a nossa mente não quer obedecer a Deus. Que o nosso corpo não quer obedecer a Deus. Que o nosso coração, ainda sendo restaurado, ele resiste à vontade de Deus. Mas eu sou um cristão, recebi um novo coração do Pai, regenerado. Eu sei, mas a gente ainda resiste à vontade de Deus revelada claramente na palavra. Então nós nos calamos quando nós deveríamos falar para preservar o nosso bem-estar. E nós falamos quando deveríamos nos calar, para tentar evitar que as coisas saiam de uma forma diferente da que nós planejamos. E aí nós cruzamos os braços quando nós deveríamos agir, para proteger nossa zona de conforto. E nós agimos quando nós deveríamos parar e apenas orar, porque nós desejamos uma falsa paz, que custa a verdade do que Deus espera de nós. Irmãos, essa mensagem vem nos dizer para nós não fugirmos da vontade do Senhor com medo do sinédrio, mas para nós confiarmos no Deus soberano que nos chamou para testemunhar. Se nos prenderem, Ele tem a chave das prisões. Se nos matarem, nós o veremos. Deus não chamou você para ganhar, Deus te chamou para perder. Deus não chamou a gente para viver, Deus chamou a gente para morrer. Vida com abundância é morte pela causa do Senhor. Mas para nós encerrarmos, se nós não temos obedecido à vontade de Deus nas nossas vidas, seja em qual área for, segundo Jesus, nós estamos construindo uma casa na areia, e no dia do juízo, no dia da tempestade, essa casa vai cair com força. No dia que vier o vento, que vier a tempestade do juízo de Deus, essa casa não resistirá.
mas todo aquele que ouve e obedece às palavras do Senhor, não as palavras da sociedade, não as palavras dos próprios pensamentos, mas as palavras do Senhor, eles estão construindo uma casa na rocha. E quando vier o vento, quando vier a tempestade, essa casa permanecerá em pé, porque ela está fundamentada na rocha. E você sabe que rocha no Novo Testamento é Jesus Cristo. A casa que se mantém em pé não é a casa fundamentada em opiniões humanas, mas é a casa fundamentada em Cristo e naquilo que Ele ensinou, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele revelou, naquilo que Ele mandou. Senhor, por que submeter toda a minha vida ao Senhor? Jesus responde: toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações. O motivo não é o querer ou não, o motivo é Ele. O motivo é que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus tem toda a autoridade. Nem sinédrio, nem presidente, nem governador, nem rei, nem rainha, nem impérios. Existe um reino que está acima de todos os reinos. É o reino de Cristo, perante o qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, irmãos, se nós não estamos vivendo a palavra, nós precisamos nos arrepender hoje. Se nós estamos vivendo a vida baseada em outra coisa, que não a vontade de Deus revelada claramente, nós precisamos nos arrepender hoje e nos voltar para o Senhor. Considere o exemplo de Jesus, que escolheu dizer sim à vontade do Pai, mesmo sabendo que a implicação desse sim o levaria para a cruz. O faria ser açoitado, o faria ser rejeitado pelos homens, o faria ser difamado, o faria ser esbofeteado, o faria ser zombado. Jesus não evitou a obediência para preservar a si mesmo. Não. Ele entregou a sua preciosa vida. E foi por causa da obediência e da lealdade de Jesus ao Pai, acima de todas as coisas, que a ira de Deus foi desviada de nós e que nós fomos perdoados de, pasmem, todos os nossos pecados, mediante a fé na obra salvadora de Jesus Cristo unicamente, para que ninguém se glorie, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai se gloriar diante do Cordeiro no dia final. Até mesmo as nossas coroas devem ser lançadas aos pés do Cordeiro. E qualquer coisa que nós vivemos hoje, qualquer sofrimento, qualquer situação por causa do nome de Jesus, abandone até o pensamento de mérito. Senhor, eu tenho sofrido tanto pelo Senhor. Abandone esse pensamento de mérito. Lembra da famosa frase que o Cordeiro receba a recompensa pelo nosso sofrimento. Toda a glória é dele. No dia final, nenhum homem se exaltará diante do Senhor. Somente o nome que está sobre todo nome será proclamado, será adorado, será reconhecido. Só haverá uma pessoa no trono. Não somos nós. Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, aquele que era, aquele que é, aquele que virá. Ele é o Senhor. Ele voltará. Siga os passos de Jesus até a cruz. Mais importa obedecer a Deus, a autoridade suprema, do que os homens. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos,
reconhecendo que o Senhor é a autoridade suprema.